capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos conceda graça, em nome do Senhor, para que possamos meditar na sua palavra nesta noite, pela mesma sermos edificados no nome santo de Jesus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Na versão na nova tradução da linguagem de hoje, versão atualizada da linguagem de hoje, este versículo ele está dizendo assim: guarde o que você tem, para que ninguém roube a recompensa da tua vitória. Certo? Na versão nova tradução da linguagem de hoje, guarde o que você tem, para que ninguém roube o prêmio da tua vitória. Certo? Assim está na versão nova tradução na linguagem de hoje. Na versão que nós estamos utilizando, Almeida Revista e Corrigida, diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que das 7 cartas que Cristo destinou às igrejas ali na Ásia, estas cartas elas tinham um conteúdo de advertência, um conteúdo de repreensão e também um conteúdo de promessa para aqueles que permanecessem fiéis, certo? Aqui, a penúltima carta, podemos assim dizer, a carta, conforme está na ordem aqui da Bíblia, destinada à igreja em Filadélfia. Jesus, falando àquela igreja, por meio de João, destinando aquilo que Jesus estava dizendo ao anjo da igreja, que é o pastor, e também a toda a igreja ali em Filadélfia, Jesus, ele foi claro, enfático e disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós não iremos tratar aqui da carta em si, não iremos fazer uma reflexão, uma meditação versículo por versículo deste escrito. Nós queremos nos prender e nos focar exclusivamente no versículo 11, certo? E mais precisamente ainda na parte B do versículo, que diz: cuidado, não permita que ninguém roube, guarde o que você tem, para que ninguém roube o prêmio da vitória. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, quando nós lemos este versículo, uma coisa fica evidente, uma coisa fica ali de forma bem clara. A advertência de Jesus aqui, principalmente na parte B, é enfática quando ele diz da seguinte maneira: faz o quê? Guarde o que tens. Sim ou não, meus irmãos? É assim que está dizendo? Ele diz o quê? Guarde o que você tem. Tenha cuidado, preserve. Outras versões diz da seguinte maneira: conserve o que você tem. Quando nós lemos este texto, quando nós observamos a advertência de Jesus para a igreja, dizendo: tenha cuidado com aquilo que você tem, guarde o que você tem, conserve o que você tem, logo fica subentendido que a coroa, ela pode ser o que, meus irmãos? Ela pode ser perdida. Isto fica evidente. Há a possibilidade da perda da coroa, é fato. Há a possibilidade
possibilidade da perda da recompensa, há a possibilidade da perda da premiação pela vitória. Isto é claro aqui dentro deste versículo. Quando Jesus fala dizendo, João escrevendo aquilo que Jesus transmitira, dizendo: guarda o que tens, lógico, e logo fica aqui entendido que é possível que haja a perda daquilo que a pessoa tem, no caso a igreja. É possível que haja a perda da recompensa, é possível que haja a perda da premiação, bendito seja o Senhor. Por isso, a advertência de Cristo é: guarde o que tens, preserve o que você tem, preserve, conserve aquilo que você tem, bendito seja o nome eterno do Senhor. E uma coisa, nós observamos aqui também, que esta recompensa, esta coroa, esta dádiva, ela é fruto também do viver do cristão diário, da sua dedicação a Cristo e de estar com Cristo constantemente. A fidelidade do passado não é garantia de receber a recompensa futura. Às vezes alguém pode pensar da seguinte maneira: mas é porque eu já fui fiel, eu era muito dedicado, eu sempre fui esforçado. Sim, mas este esforço, esta dedicação, esta fidelidade, esta lealdade, ela não pode ficar no passado. A fidelidade do passado não será garantia de receber a recompensa futura. A fidelidade deve ser constante, a lealdade deve ser constante. Isto sim nos garantirá o prêmio, a recompensa, bendito seja o nome eterno do Senhor. Então, a primeira coisa que nós observamos na nossa reflexão nesta noite é que a coroa pode ser perdida, a recompensa pode ser tomada, o prêmio pode ser tirado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que guarde o que você tem, conserve o que você tem, preserve aquilo que você tem, bendito seja o nome eterno do Senhor. E quando nós olhamos, meus amados e queridos irmãos, para o contexto cultural e histórico da época, nós observamos que a coroa, aqui dentro deste contexto ali, ela era utilizada como forma de recompensa para soldados que haviam logrado êxito na batalha, para generais que haviam comandado o exército e sido triunfante. E a maneira mais comum também, como a gente observa, era também concedida aos atletas que estavam disputando alguma atividade esportiva. Essas coroas, elas geralmente não eram de materiais nobres, de materiais preciosos. As coroas que eram dadas aos soldados, eram dadas aos generais, geralmente era feita de ervas ou plantas ou qualquer outro material vegetal que pudesse ser encontrado no próprio campo de batalha. Mas ali havia um simbolismo muito grande. Aquela coroa estava representando a vitória do soldado. Aquela coroa estava representando o triunfo do general. Aquela coroa estava representando, mostrando que aquele atleta conseguiu terminar a sua corrida. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Então aqui nós observamos dentro do contexto histórico que existia esta coroa. E quando nós voltamos a nossa atenção para o contexto bíblico, nós observamos que a Bíblia, ela ainda se trata de algumas em alguns textos, de coroa como simbolismo para a vida espiritual de cada um de nós. A coroa simboliza, aqui dentro do texto sagrado, simboliza a recompensa para a vida do cristão. Esta coroa representa aquilo que
que os soldados alcançavam, a vitória, representa aquilo que os generais alcançavam no campo de batalha, que era o triunfo, e representa também aquilo que os atletas alcançavam nas disputas esportivas, que era chegar até o final da caminhada ou da corrida. A coroa simboliza a recompensa. Por isso, aqui Jesus falando para aquela igreja, ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Quando nós voltamos os nossos olhos para o texto sagrado de Deus, nós observamos que a própria Bíblia fala da coroa incorruptível, da coroa da justiça, da coroa da vida e da coroa de glória. Abra comigo sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 25. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto sagrado, ele diz da seguinte maneira, acompanhe a leitura aí, vamos ler a partir do versículo 24. Ele diz da seguinte maneira no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas apenas um leva o prêmio? Correi de tal maneira que, o que, meus irmãos? Alcanceis. O que foi que Jesus disse para a igreja ali em Filadélfia? Guarde. Não foi assim que ele disse? Guarde o que você tem. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, que os que estão disputando, todos correm pelo mesmo prêmio? Não é assim que ele diz? Que todos na verdade correm pelo mesmo prêmio, mas apenas um vai conseguir o prêmio. Mas apenas um vai conseguir aquele prêmio lá do estádio. Aí no versículo 25, ele diz da seguinte maneira: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa, o que, meus irmãos? Incorruptível. Nós estamos aqui falando a respeito do que a Bíblia chama esta coroa, do simbolismo que esta coroa tem para a vida do cristão. O apóstolo Paulo, usando o exemplo esportivo da época, ele diz: olha, todos no estádio correm, mas apenas um vai levar o prêmio. Só que eles estão correndo por uma coroa que vai se deteriorar. Só que eles estão correndo por uma coroa que com alguns dias vai secar, vai murchar, as folhas vão cair. Eles estão correndo por uma coroa corruptível, mas eles terminam dizendo assim: porém nós, por uma coroa incorruptível. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Esta coroa incorruptível fala da vida eterna como recompensa pela fidelidade. Bendito seja Deus. Quem quer receber a coroa incorruptível, levante as mãos aos céus. Aleluia. Me permita, olhe para o irmão que está do seu lado, olhe nos olhos dele e diga assim: você quer a coroa incorruptível? Pergunte para ele: você quer a coroa incorruptível? Seja fiel. Diga com autoridade: seja fiel. A coroa incorruptível, ela fala da vida eterna como recompensa pela fidelidade. O apóstolo Paulo escreve no 24 dizendo assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aí no 25 ele diz assim: todo aquele que luta, de tudo o que? Se abstém. Ou seja, o atleta que está na disputa, ele se prepara para aquela disputa. O atleta que está na competição, ele se abstém de tudo aquilo que possa atrapalhar a competição, o seu desempenho na competição. Um exemplo disso aqui, as Olimpíadas, né? Todos
aqueles que vão nas comitivas de todos os países, eles ficam fechados lá. A concentração do time de futebol antes do jogo, tudo aquilo ali é um preparo para que ele esteja totalmente disponível e entregue para a disputa que ele vai ter, para a competição que ele vai ali concorrer. Então o apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que luta de tudo se abstém. Meus amados e queridos irmãos, na caminhada cristã, em prol da coroa incorruptível que nós estamos lutando, que nós estamos disputando, que nós estamos lutando para alcançar, pois esta coroa incorruptível fala da vida eterna, nós precisamos nos abster de tudo aquilo que possa nos impedir de alcançar a coroa incorruptível. Nós devemos abrir mão de tudo aquilo que possa ser um tropeço para nós alcançarmos a coroa incorruptível, porque esta coroa é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como o atleta precisa ser dedicado à disputa que vai fazer, assim nós precisamos também nos entregar nesta disputa, assim também nós precisamos nos entregar nesta competição sagrada, que é a luta pela vida eterna, que é a luta pela vida cristã neste mundo. Deixemos de tudo aquilo que pode ser empecilho, deixemos de tudo aquilo que pode ser embaraço, de impedir-nos de alcançar a coroa incorruptível. Sejamos fiéis. A coroa incorruptível fala da vida eterna como recompensa pela nossa fidelidade. A salvação é em Cristo. Jesus nos salvou. A salvação foi dada a todos nós. Mas nós precisamos ser fiéis a esta dádiva que o Senhor Jesus nos deu. É por isso que Ele diz: olha, guarda o que você tem. Nós já recebemos a maior bênção, nós já recebemos o maior troféu, nós já recebemos a maior premiação. Esta premiação foi alcançada na cruz do Calvário, quando Jesus deu um brado dizendo: está consumado. E ao ressurgir no terceiro dia da manhã daquele dia glorioso, a nós foi otorgada a tão gloriosa recompensa, mas nós precisamos nos manter fiéis à recompensa que um dia iremos receber. E como eu disse anteriormente, é fiel todo dia, fiel todo dia, fiel todo dia. A fidelidade do passado não nos garante a recompensa futura. A fidelidade do passado não vai garantir que recebamos a recompensa lá na frente. Nós temos que ser fiéis quando, meus irmãos? Todo dia. Todo dia. Lá em São Luís, o pastor Júlio Alves, ele já jubilou, o senhor com a minha idade. Ele, às vezes a gente conversava com ele: pastor Júlio, senhor, como é que o senhor está? Hoje eu estou mais crente do que ontem e estou menos crente do que amanhã. Pastor Júlio, como é que o senhor está? Eu estou menos crente do que ontem, eu estou mais crente do que ontem e menos do que amanhã. Ou seja, ele estava dizendo que hoje ele acordou mais crente do que o que ele era ontem, e está menos crente do que ele vai ser amanhã. Amanhã ele vai estar mais crente, amanhã ele vai estar mais crente, amanhã mais crente. Firmeza. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a coroa incorruptível que fala da vida eterna como recompensa pela fidelidade. Quem quer ser fiel até morrer? Levante a mão. Tem medo não. Quem quer ser fiel até morrer? Levante a mão. Não tenha medo. Segundo, abra comigo sua Bíblia, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Esse texto aqui é muito conhecido. Segunda a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8. Neste texto, a Bíblia fala da coroa da justiça. Nós estamos falamos agora há pouco da coroa incorruptível, aquela que não vai se estragar,
Agora nós estamos aqui vendo a coroa de quê, meus irmãos? Da justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: desde agora, leia comigo, desde agora, continue, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem coroa da justiça. Aqui, meus irmãos, esta coroa da justiça, ela fala da recompensa alcançada pela vida de retidão e santidade. O contexto é conhecido. O apóstolo Paulo estava no final da sua vida. O apóstolo Paulo, ele sabia que ia morrer. Sim ou não? Pode ler o versículo 7. O versículo 7, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele está dizendo aqui, irmão Paulo, se Deus deu para morrer. Eu obreiro. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: olha, eu sei que a minha hora está chegando. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, da seguinte maneira, escrevendo para Timóteo, assim: Timóteo, olha, o meu dia já está chegando, a hora de partir já está se aproximando. Eu sei, eu sinto, Timóteo, que a hora de ir embora desse mundo já está chegando. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Porque eu sei que eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A minha hora está chegando. É isso que ele está dizendo. Porém, nós não percebemos temor aqui no apóstolo. Porém, nós não percebemos ele receoso. Pelo contrário, ele continua escrevendo, dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, bendito seja Deus, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quando amarem a sua vida. A coroa da justiça aqui, ela fala da recompensa alcançada por uma vida de retidão e santidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, através da sua vida de retidão, de santidade, de compromisso com Deus e com a obra de Deus, chegou na hora da morte de peito aberto. Eu estou pronto. Morte pode vir. Parafraseando aqui, eu lembrei agora do pastor Anselmo Cardoso de Carvalho, acho que o senhor conheceu. O pastor Anselmo, lá de Curitiba, já estava doente, cambaleando. E um pastor de um campo vizinho foi visitá-lo. E o pastor disse que chegou lá e ficou assim, bem com dó. Disse: pastor Anselmo, ele tinha uma vozona do senhor, a vozona dele grossa. Aí o pastor disse assim: ô pastor, como é que o senhor está, senhor? Estou prontinho para ir para o céu. Estou só esperando Jesus me buscar. Sério? Tinha medo de morrer. Meus irmãos, porque quem sabe, quem tem certeza de que a coroa da justiça já está reservada a ele, não tem medo da morte, não. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, que vive uma vida de retidão, que vive uma vida de santidade, e que tem consciência de que a coroa da justiça está aguardando por ele não tem medo nem sequer da morte, bendito seja o Senhor, porque ele sabe que vai receber a coroa da justiça. Aleluia. Quem quer a coroa da justiça, levante as mãos aos céus. Pergunte para o seu irmão: ei, tu quer a coroa da justiça? Pergunte: tu quer a coroa da justiça? Diga para ele assim: retidão e santidade. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Terceiro, a Bíblia também fala sobre a coroa da vida. Tiago, capítulo 1. É tu não, Tiago, cadê ele?
Tiago capítulo 1. Aleluia. Versículo 12. O apóstolo Tiago escreve dizendo assim: 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? Vai receber o quê? Vai receber o quê? A coroa da vida. Bendito seja Deus. A coroa aqui da vida, ela fala da vida eterna como recompensa pelo triunfo. Nós falamos no começo dizendo que os generais que comandavam o seu exército, que voltava vitorioso da batalha, triunfante, ele recebia uma coroa. Essa coroa poderia ser confeccionada no momento ali, ou de forma prévia, mas era com materiais perecíveis, para que aquela coroa ali simbolizasse o triunfo daquele general. Aqui o apóstolo Tiago está dizendo que nós receberemos a coroa da vida se nós o quê? Formos triunfantes. Se nós triunfarmos sobre a tentação, se nós triunfarmos sobre as lutas, se nós triunfarmos sobre as dificuldades, se nós triunfarmos sobre o mundo, se nós triunfarmos sobre o pecado, nós receberemos a coroa da vida. Bendito seja o nome eterno do Senhor, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Sejamos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, para que alcancemos a coroa da vida. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Aleluia. Para encerrarmos, 1 de Pedro capítulo 5, abra comigo sua Bíblia. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, diz da seguinte maneira: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui o apóstolo Pedro está escrevendo a homens como ele, que foi designado, separados para o trabalho do ministério da palavra, para que eles fossem dedicados, leais à missão que a eles foi entregue, para que quando o sumo pastor se revelar, estes homens possam receber a coroa de glória. Porém, meus amados e queridos irmãos, nós entendemos também que todo cristão, ele está envolvido no serviço do Senhor, para assim servir a Deus, trabalhar com fidelidade ao Senhor, dedicando em oração, dedicando sua vida a Cristo, para que assim também possamos receber a incorruptível coroa de glória. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Sejamos fiéis, sejamos leais para recebermos a coroa incorruptível. Sejamos santos e vivamos em retidão para recebermos a coroa da justiça. Tenhamos uma vida triunfante aqui neste mundo contra o pecado, contra o mundo, para recebermos a coroa da vida. E tenhamos uma vida dedicada ao Senhor, para assim também recebermos a coroa de glória. Aleluia. Bendito seja o nome